orienta, direciona, traz informações importantes. Ao desembarcar num país desconhecido, o turista pode ter uma aliada, a sinalização. Símbolos, cores, alertas que contribuem para que visitantes consigam se deslocar com segurança, acessar os melhores percursos e conhecer a história do lugar escolhido. Apesar de não existir um guia internacional, a Organização Mundial do Turismo propôs uma padronização da comunicação visual nas cidades históricas em todo o mundo. Na Espanha, além das placas, o turista tem que olhar para o chão para ter mais informações. A Juliana Bezerra é guia em Madrid e vai explicar melhor isso. Juliana, mostra pra gente como funciona aí. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Bezerra de Menezes, eu sou professora de História formada pela PUC do Rio, sou guia de turismo aqui em Madrid há 10 anos e vou mostrar essa cidade linda para vocês e também falar das informações turísticas que você pode encontrar por toda a cidade de Madrid. E alguns pontos da cidade de Madrid, não todos, como por exemplo, no Jardim do Oriente, onde existe a estátua de Felipe IV, nós podemos ver algumas explicações aqui, colocadas pela Prefeitura de Madrid, que fala que essa estátua, por exemplo, de Felipe IV, foi feita por Pietro Tacca em 1640, com o assessoramento e auxílio de nada mais nada menos que Galileu Galilei. Aqui em Madrid, a sinalização também pode estar onde você menos espera. Por exemplo, aqui nós estamos na Praça do Oriente, frente ao Palácio Real. Mas onde descobrir mais informações sobre essa praça? Temos aqui olhar para baixo, porque essa praça aqui foi criada por ordem de José I, José Bonaparte, quando ele foi rei da Espanha. Também aqui, na parede ao lado, a gente pode colocar uma informação mais detalhada sobre a construção e também sobre a paisagem da Praça do Oriente. Apesar de Madrid ser uma cidade que conservou muitos edifícios, muitas igrejas, nem tudo sobreviveu até os dias de hoje. Então, aqui, por exemplo, nós tínhamos a igreja de São João Batista. Essa igreja era muito importante porque ela estava bem no centro da cidade. E aqui foi enterrado um dos maiores pintores da história e o maior pintor espanhol de todos os tempos, Diego Velázquez. E aquele pilar ali recorda que aqui estavam os restos do grande pintor. Você sabia que aqui de Madrid também é possível sair para o Caminho de Santiago? Pois é, aqui nós temos toda a informação do primeiro trecho do Caminho de Santiago até 4 caminhos. Outra placa que ajuda bastante a gente conhecer as histórias dos lugares, as construções de Madrid é essa placa aqui. Aqui você vai ter o nome do local, os arquitetos, um pequeno plano e também o resumo da história. Agora atenção, só essas placas só estão escritas em espanhol. E para falar sobre esse assunto, convidamos a socióloga Marutka Mesh. Ela é diretora e professora do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília. Marutka, seja bem-vinda ao nosso programa. Para quem está visitando um país e para o próprio país que depende do turismo, a sinalização turística, essa sinalização para o turista é muito importante e assim, essencial para a cidade também, né? Olá, com certeza, né? A sinalização turística ela faz parte de um processo que eu sempre digo de acolhimento ao visitante para um lugar que ele desconhece, seja esse lugar, né, do seu entorno, vamos dizer, do seu próprio país, da sua região, e principalmente a um país estrangeiro, o qual ele está visitando pela primeira vez. No nosso caso, do Brasil, essa organização da sinalização turística, ela é uma orientação que tem como princípio básico a comunicação. Comunicar, né, através de um conjunto de placas de sinalização sobre aquele lugar. Agora, a sinalização, essa informação ao turista, é um direito dele? E a gente pode considerar aí a Europa e os países, essas cidades turísticas, como referência?
Com certeza. Eu diria que nós não temos assim uma legislação que diga que é obrigatório. O que nós temos, na verdade, é um consenso de que nenhum lugar que não tenha, que tenha interesse, né, turístico, ele vai ser conhecido se não houver como sinalizar a chegada, o acesso a esse lugar. Então, nesse sentido, há um interesse, eu diria assim, por parte de quem planeja o território, o desenvolvimento do território, que esses locais sejam eles atrativos históricos, né, culturais, ou mesmo hoje lugares de memória, a exemplo de uma esquina de uma cidade onde aconteceram vários movimentos sociais, né, ou uma praça, né, como a Praça de Maio na Argentina, ou como a Esquina Democrática em Porto Alegre, são lugares importantíssimos. A Feira de Ceilândia, aqui, né, do DF, quer dizer, é importante que lugares de memória também sejam sinalizados. Então, esse direito estaria no direito ao acesso à cidade, ao acesso aos territórios, que todos nós temos, né, como, vamos dizer assim, princípio de liberdade e democracia nesses países. E se é uma cidade que tem aí destinos voltados para o ecoturismo ou um turismo de aventura, a sinalização pode ser também determinante, né? Ela pode indicar aí como que vai ser, inclusive, esse passeio e essa aventura. De quem é a responsabilidade por determinar aí a classificação ou sinalizar se aquela, por exemplo, se aquela trilha é uma trilha que tem uma descida mais perigosa, se você tem condições de fazer esse passeio, por exemplo? Vamos pensar assim, estamos nos dirigindo à Chapada dos Veadeiros, ao Parque Nacional, e vamos lá dentro ter trilhas, certo? Então, aí a responsabilidade da sinalização passa a ser de quem está ou na gestão do bem público, né? Ou o do poder público municipal, estadual ou federal, dependendo da instância desse território. E é importante nessa trilha, principalmente as trilhas, né, consideradas trilhas de meio ambiente ou de ecoturismo, que nós tenhamos a identificação da quilometragem, quer dizer, quantos quilômetros ou quantos metros é aquela trilha, que nós tenhamos a identificação do grau de dificuldade. Se é um baixo grau de dificuldade, então pessoas que têm algum tipo de dificuldade de acessibilidade podem fazê-la. Se é médio ou alto, que são os 3 padrões, pode-se incluir ali, deve-se incluir melhor, os cuidados, tipo assim, não deve-se fumar, jogar pituca de cigarro, porque pode ocasionar né, algum Fogo, tipo né? de perigo, animais, né, que possam estar sendo atacados, então usar sons altos, então se faz esse tipo de orientação. Lixo, principalmente a coleta de lixo, não retirar plantas, não molestar animais, e também pode-se ter a temática, exemplo, uma trilha que é uma recuperação de uma área degradada, ou uma trilha que é repleta de aves de extinção. Então, esse tipo de informação também pode estar dentro da sinalização. Agora a gente vai voltar à Espanha, porque a Juliana vai mostrar para a gente que em Madrid as cores das placas de sinalização têm significado. Aqui nós estamos no Bairro das Letras, um bairro que foi muito conhecido por abrigar muitos escritores do século XVII. E toda essa rua aqui, a Calle de las Huertas, está cheia de citações de literatos, de poesia, desses escritores que moraram aqui. E uma coisa que sempre me salva quando eu estou com meus clientes são essas placas aqui. Porque aqui nós temos a citação do Don Quixote e aqui nós temos uma biografia justamente de Miguel de Cervantes, que faleceu neste bairro. Uma das placas que nos ajuda a conhecer a história de Madrid são essas placas amarelas com letras azuis. Elas indicam o Hotel Florida, que foi muito importante durante a Guerra Civil Espanhola, porque vários artistas, vários jornalistas, inclusive o escritor Ernest Hemingway, ficaram hospedados aqui. Por outro lado, as placas azuis com letras amarelas indicam as pessoas que foram assassinadas, infelizmente, durante o tempo do terrorismo da Guerra.
E finalmente nós temos essas placas brancas com letras azuis que indicam a memória afetiva da cidade, como por exemplo a lanchonete Rodilha, que foi inaugurada em Madrid em 1939 e até hoje faz muito sucesso entre madrilenhos e turistas. Reforçando o que eu falei para vocês, é preciso olhar para baixo quando a gente está em Madrid. Aqui, por exemplo, começa uma parte da cidade que foi declarada Patrimônio da Humanidade em 2021. É a Paisagem da Luz. E claro, como toda cidade grande, turística, ou em qualquer outra capital também europeia, existem os postos ali, você pode perguntar e consultar qualquer dúvida. Aqui, por exemplo, no Centro de Madrid, da Porta do Sol, a gente tem o escritório de informação turística para vocês. Professora, a gente viu a Juliana falando das cores nas placas lá em Madrid. A Organização Mundial do Turismo fez um documento orientando os países em todo o mundo sobre a sinalização. O que ele diz? Essa documentação, ou esse, né, vamos dizer assim, esse guia orientador é justamente muito mais em cima dos símbolos, né? Ou seja, que aqueles símbolos sejam universais, que se utilizem em todos os lugares o mesmo símbolo. Por exemplo, se nós vamos falar de turismo religioso e ali nós temos, né, uma rota de turismo religioso ou um tipo de procissão, nós vamos usar um símbolo universal, que é um pictograma que responde a turismo religioso ou obra religiosa. Se tivermos um museu, vai ser um símbolo igual no Brasil ou vai ser um símbolo igual em Portugal. Só que a Organização Mundial do Turismo, ela orienta, ela não obriga, não é uma questão realmente de obrigatoriedade. Então, se nós quisermos ter um turismo que também tem essa universalização do acesso e do entendimento, principalmente para o turista estrangeiro, é interessante que a gente adeque às nossas placas, né, ou totens, ou outras formas de sinalização, os mesmos ícones, porque isso facilita com certeza a comunicação daquilo que nós queremos, né, dar como acesso. É verdade. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Como Funciona Aí está de volta. Da Espanha, a gente desembarca em Portugal para mostrar que na hora de turistar, seja a pé ou de carro, o turista precisa também entender o significado de outras placas, como de trânsito, e para a segurança dele. O João é guia turístico na cidade portuguesa de Cascais e vai contar algumas curiosidades da sinalização de lá. É com você, João. Meu nome é João, eu sou de Salvador, Bahia. Morei aí no DF durante 10 anos. Hoje eu moro aqui na cidade de Cascais, em Portugal, na Grande Lisboa. Trabalho como guia turístico aqui e vim falar com vocês aqui um pouco sobre a sinalização turística e de trânsito também. Uma sinalização muito curiosa que aqui tem, tanto na região de Cascais quanto da própria cidade de Lisboa, são as sinalizações de alerta de tsunami. Cascais é uma cidade que tem algum risco de tsunami, tem o histórico, né, do terremoto de Lisboa de 1755, que depois do terremoto, horas depois, teve um grande tsunami por conta da localização de Portugal, que está perto de uma falha geológica aqui no meio do Oceano Atlântico, a X quilômetros, mas enfim. Outra sinalização que o turista pode encontrar em diversos países é o alerta sobre a presença de assaltantes, conhecidos como pickpockets. Em inglês, alemão, francês, a placa está em pontos turísticos das principais capitais. Olha essa aí em Berlim, no Memorial do Holocausto. Essa outra é na Torre Eiffel, em Paris. Curioso também as diferentes cores, né, para diferentes tipos de sinalização. Então vocês têm as placas marrons para falar dos pontos turísticos,
as placas preta e branca com algum azul para falar de trânsito local, as placas amarelas quando se trata de hotéis, indicação de hotéis, enfim. Outra sinalização curiosa é o fato deles pintarem, aqui estou falando de Cascais, pintarem a rua de vermelho no momento que você começa a entrar na zona histórica do centro de Cascais, para sinalizar que é uma zona que você tem que prestar mais atenção, que é um local mais histórico. Uma outra sinalização engraçada que é curiosa também, que é essa sinalização de não poder usar skate. E eu acho que isso abrangeria também patins e bicicletas e tal. Vocês podem ver, é um pátio super amplo aqui no centro da cidade de Cascais, que dá maior vontade de você levar as crianças para usarem skate e patins, mas como é um lugar histórico em frente a um forte, como vocês podem ver na imagem, é proibido qualquer tipo de esporte com rodas e patins e skate, etc e tal. Para quem chega do Brasil como turista, que não está acostumado com as sinalizações, realmente isso pode confundir, né? Não que seja bem feito ou mal feito, né? Cores bem usadas ou mal usadas, simplesmente são sinais diferentes. E quem está aqui como turista dificilmente vai parar para aprender isso antes de vir e pode sim ter algum problema na hora de estacionar num lugar que não pode, na hora de entrar na rua que tem sentido proibido. Bom, pessoal, era isso que eu tinha aqui para contribuir com vocês. Espero que tenham gostado dessas curiosidades. Queria agradecer o pessoal da TV Justiça. E um abraço a todos e até a próxima. Nós que agradecemos o depoimento do João. E a gente volta agora a falar sobre esse assunto com a socióloga Marutka Mesh. Ela é diretora e professora do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília. Professora, a gente viu o João falando um pouquinho aí sobre essa sinalização, por exemplo, de tsunami. Uma placa indicativa dessa, é importante o turista ter conhecimento, até para a segurança dele no momento da viagem, né? Sem dúvida. Acho que é até uma das questões que nós vamos ter que atualizar em termos da sinalização urbana, por exemplo, em relação às grandes tempestades que nós temos agora com essa questão da alteração climática e que muitas vezes o turista desconhece que aquele local pode, de uma hora para outra, estar totalmente tomado pelas águas. Então, são questões de atualização que nós precisamos ter essa dinâmica. Mas não só em relação, né, às tempestades, aos problemas climáticos, mas também a questão daquilo que é possível ou não executar naquele local. Exemplo, se você for para alguns lugares na Itália, onde tem escadarias muito históricas, tem placas proibindo de sentar-se ali para fazer lanche, para comer naquele lugar público, seja pelo lixo, seja por ser um lugar histórico, seja por uma questão de acesso. Então, as placas proibitivas, elas não são apenas proibitivas no sentido do não poder, elas são orientadoras de um comportamento que esse turista tem que respeitar em relação àquele patrimônio, àquela comunidade, àquela cultura. E de Portugal, a gente dá um pulo agora na Itália, porque o Felipe vai mostrar para a gente que em Turim tem sinalização turística nas ruas, mas em alguns lugares, como museus e áreas turísticas, as informações podem estar na palma das mãos. Sou Felipe Avancini, mais conhecido como Rei Negro nas redes sociais. Venho diretamente de Torino, Itália, e vou mostrar para vocês como é você turistar, como que é você se locomover, como que é as placas. Para você que vai vir turistar aqui em Torino, deixa eu falar, Torino é muito bem sinalizado, tem as placas, tem onde você pode ou não pode entrar com o carro. Falando em carro, deixa eu já dar uma dica para você. Eu recomendo você não vir turistar de carro. Pode alugar um carro para dar uma volta para a cidade, legal. Mas, por exemplo, para você encontrar estacionamento, é difícil, é complicado e leva muito risco de você levar multa. Uma outra coisa que é super legal, em Torino, de 100 em 100 metros numa via, você vai encontrar esses painéis aqui informativos. Então aqui você encontra tudo. Embaixo tem os sites para vocês poderem acessar, tem QR Code para você acessar e cair diretamente no portfólio da Comune, né, do governo italiano ou da cidade. E é isso, super legal, super indico vocês sempre estarem lendo, né?
Uma outra coisa aqui que eu posso falar para vocês, que com o tempo, o trabalho de guia turístico, que é um trabalho que eu acompanho muito e eu admiro muito, vai ficar um pouco mais escasso, porque na internet você acha tudo. Você vem no Google aqui, você sabe a história de tudo. Aí você vai no museu hoje, não precisa mais ter uma pessoa te explicando tudo. Você vai, entra na frequência no site do museu, você vai contactar o Bluetooth no seu fone de ouvido. Muitas das vezes eles fornecem um fone de ouvido, mas você pode utilizar o seu. Então você entra lá, vai selecionar a língua que você quer escutar. Então cada lugar que você vai passando, no fone de ouvido vai te orientando. Vocês podem até me criticar, mas eu não sei porquê. A Itália fala italiano, mas as placas de pare estão em inglês. Então você que sabe, me responda aí. Coloca aí no TV Justiça o porquê que tem as placas em stop. Me fala. Professora, vamos primeiro responder aí o Felipe por que a placa na Itália está em inglês. O stop é universal, é justamente porque, além da placa ser redonda, isso é importante para nós termos a questão da visibilidade, as placas, os designers de tudo que for um círculo, que for de forma redonda, o olhar se prende mais. Então, vocês veem que ela é redonda e tem um stop. O inglês é uma língua ainda considerada universal, nesse sentido, pelo menos para o Ocidente, e vamos assim, nas estratégias de turismo ou de acesso, acaba que o inglês é sempre a segunda língua de um país. Em relação ao stop, eu acredito que é isso mesmo, que é o cuidado, porque é algo que chama, que todo mundo consegue ler, e deve ser numa via de movimento mais acentuado, onde as pessoas estão mais distraídas, então está ali. Então, acredito que seja nesse sentido, mas é muito da característica do universal. O stop é uma palavra que é fácil, todo mundo conhece, sabe que tem que parar e chamar atenção. Respondido. Agora, a gente viu também o Felipe falando sobre o uso de QR Code, áudio Bluetooth dentro do museu. A senhora acredita que essa tecnologia pode substituir aí a informação que a gente costuma ver de uma placa física indicativa de sinalização turística? Eu acredito que isso vai conviver, não vai se substituir, porque nós temos que pensar que a linguagem de um QR Code, ela também tem que ter um acesso, um conhecimento para o seu acesso. Tem que ter um bom equipamento, tem que ter uma internet de qualidade. Nem sempre você, no exterior, com um telefone próprio, tem esse tipo de acesso. Então, é importante que nós tenhamos as duas formas. Principalmente por quê? Porque esse mobiliário urbano, ele educa a população. Eu lembro que muitas vezes, eu sou do Sul, lá de Porto Alegre, que nós trabalhávamos do lado de um forte, de um prédio histórico militar, e que só num determinado governo do município, o prefeito, por ser o professor de história, disse: olha, nós temos que demarcar o início da Revolução de 30. Essa revolução está aqui nesse prédio militar, que é desconhecido da população. Então, imagina quantas pessoas, quantas gerações passaram pelaquele local e desconheciam que ali iniciou a Revolução de 1930 no Brasil, que foi tão importante, enfim. E essa questão é educativa. Então, a educação patrimonial, por isso que inclusive o nosso código, os princípios dessa orientação também são norteados e é um guia que está no site do IPHAN. Esses locais, eles são importantes para que a gente nos eduquemos de forma cidadã sobre a importância da nossa história, importância, como eu disse, do bem material que nós temos ali, do bem natural, se é áreas de preservação. Então, eu acredito que vai conviver. Acho que não está excludente, tanto que isso já existe há bastante tempo na Europa, os QR Codes, e continua, se você visitar hoje, vai continuar tendo os totens, as placas, seja no chão, seja aplicado na parede dos prédios, ou então nas vias. Professora Maruska, muito obrigada pela participação aqui. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima.